necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo sábado, com o programa Memórias e Reflexões. O nosso programa, ele aure as informações dessa obra notável, Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida, de Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, ex-presidente da UGE, expositor, conferencista, escritor, e o César Perry traz suas memórias. Agora, permite
que dentro dessas memórias a gente explore os temas da atualidade. Tem sido sempre assim e é muito agradável e muito prazeroso. Mas, seu César, eu vou fazer a prece inicial, uma prece rápida. Então, pedimos permissão a Jesus para que o nosso programa na noite de hoje traga informações valiosas, estímulo para o movimento espírita, através da memória de um grande lidador, um trabalhador de décadas, que traz vivências com problemas, com desafios, com lutas pelo ideal espírita ao longo do tempo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Boa noite, como é que o senhor está aí? Março aí, em São Paulo, muita chuva, como é que vai, seu César? Bruno, é o mês de março, né? Das águas de março. Então, nós temos aí muita chuva e alternando, às vezes, com momentos de sol. O senhor até falou no programa anterior, mas, seu César, mas essa última chuva que houve aí não foi brincadeira, não, né? Ela foi fora do normal, não é? É, várias, né? Inclusive, agora, na quarta-feira desta semana, teve uma chuva muito forte na própria cidade de São Paulo, né? Gerando problemas aí em alguns bairros. Então, isso tem acontecido. Seu César, o senhor está chegando essa semana, né? Já está em sua casa, mas fez um périplo aí, né? Eu fico impressionado porque César Perry não para. Não é só nas gravações, né? Um périplo foi até Araraquara, Rio Claro e Matão. Não é isso mesmo? Isso Divulgando mesmo. a obra Paulo de Tarso. Como é que foi, seu César? Foi prazeroso? Muitas palestras? Tive muito prazer, né, em executar esse programa. Foi um roteiro elaborado pela Casa Editora Clarim de Matão, que lançou esse nosso livro agora. E eles nos deram todo o apoio, toda a atenção, nos acompanhando, né, nessas cidades. E, na realidade, foi uma palestra em Rio Claro, 3 palestras e uma entrevista para a televisão em Araraquara, e mais 3 palestras em Matão e também uma entrevista para a TV local. Então, e todos esses locais seguidos dos momentos de autógrafo. Então, foi muito intenso mesmo. Seu César, o senhor é um exemplo, viu? Outro dia, semana passada, eu estava conversando no programa com o Luciano Clay e a gente comentando que eu vou aqui numa cidade próxima, Capina. Luciano Clay vai também no interior do Ceará e a gente volta estropiado, cansado. O seu César, de uma viagem só, vai em 3 cidades diferentes, né? Não só palestra, programas. Deus lhe conserve assim, viu? Por muito tempo ainda, né? Seu César, mas o senhor tem uns amigos obsessores, viu? Mas são obsessores do bem, que me passaram fotografias desse périplo, né? Eu vou mostrar algumas fotos, o senhor me diz aonde foi essa foto, né? Dessa sua viagem. Ah, sim, essa palestra, aliás, você está mostrando essa cena central de um centro espírita da cidade de Matão, né? E abaixo aparecem outras fotos também na cidade de Matão. Também aqui o senhor autografando a obra Paulo de Tarso. Isso, num centro espírita, Nosso Lar, em Matão, no domingo pela manhã. Aqui com o pessoal todo do centro. Todo, inclusive ao centro, né? Nós temos o casal, o José Luir Marquesan, que é o presidente, né, da Casa Editora Clarim, está de camisa cinza, junto com a sua esposa, a Lucelena, de amarelo, né? E aí dirigentes do Centro Espírita Nosso Lar. Ok, De seu Mat- César. Olha aqui também, mais pessoas. É, esse é o Centro Espírita de Matão, que nós fizemos a palestra no domingo à noite, né?
E aí aparece o casal Marquesan e os dois dirigentes lá do Centro Espírita de Matão. Não só divulgar a obra, que é o principal, o motivo principal, né? As palestras, mas uma coisa que é muito agradável é esse reencontro com amigos, né? Parece aquelas viagens de Paulo de Tarso, né? Isso é muito salutar. O José Luiz Marquesan, o atual presidente da Casa Editora Clarim, nós o conhecemos há cerca de 45 anos, né? Esse ano, inclusive, está completando 50 anos que eu sou articulista da Revista Internacional de Espiritismo, lá da Casa Editora O Clarim. E nós também tivemos a oportunidade de encontrar outros antigos companheiros, como o senhor Edo Mariani, lá de Matão, que já está com 93 anos de idade, né? Então, essas viagens são muito gratificantes. Pronto, então, o senhor foi falar de Paulo de Tarso, parece aquelas viagens de Paulo pela Galácia, Corinto, já, Filipos, já. Então, onde ele ia, sempre fundava uma igreja. O senhor vai rever amigos de 40 anos. Seu César, vamos para as nossas memórias. Hoje, pessoal, a gente está encerrando aquele início nos Passos Espíritas, os passos iniciais de César Pérez de Carvalho no movimento espírita. Seu César, década de 60, tá? Então, meados, final da década de 60, houve o segundo curso intensivo de preparação para dirigentes das mocidades espíritas, não é? E foi uma época de muito diálogo do senhor com Orlando Ailton de Toledo, não é? E foi através desse senhor e a sua esposa que começaram as primeiras viagens de César Perry para palestras em cidades próximas. A gente está falando nas suas viagens do hoje, vamos para o ontem, para o início. Foi esse casal o responsável pelas primeiras viagens? E as primeiras viagens que eu acompanhei Orlando Aito de Toledo e palestras dele. As minhas palestras, elas começaram a acontecer fora de Araçatuba, depois que houve aquele concurso de oratória, né, lá em Ribeirão Preto, na primeira CONGESP, ou seja, primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas, em onde eu fui classificado em primeiro lugar como expositor. Então, a partir daí é que começaram a surgir esses convites, né, para fora. As primeiras cidades foram Guararapes, ali perto, Tupã, né, e assim foram surgindo outros convites. Bom, e por essa época o senhor cria as tardes do moço espírita, não é? E muitos jovens, né, seus amigos, e dentre esses estava, né, uma jovem que, citada no livro, a namorada Célia Maria, não é? Seu César, me permita perguntar, foi a namorada da vida inteira, foi a primeira namorada? Bom, primeiro esclarecendo, as tardes do Moço Espírita foi uma programação que nós criamos junto à então União Municipal Espírita de Araçatuba, que todo último domingo do mês à tarde nós fazíamos uma confraternização das 4 mocidades espíritas que existiam na cidade. Então era um momento assim muito alegre, né, muito espontâneo, onde nós tínhamos uma palestra por um dos jovens, né, ali dessas mocidades, e apresentação de números artísticos e depois de um lanche de confraternização. Foram momentos assim muito significativos, né, na época para todos aqueles jovens que frequentavam as mocidades de Araçatuba. E foi numa dessas tardes do Moço Espírita que você fez referência aí, onde nós éramos o expositor, não é? Estávamos fazendo uma palestra em outubro do ano de 1966, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E foi lá que eu estava no palco, né, fazendo a palestra. Eu vi quando à porta chegou uma jovem que me chamou a atenção, só pelo fato de ela aparecer à porta, né? E a partir daí nós ficamos observando, né? Nós não a conhecíamos e depois soubemos
que eu já conheci uma irmã dela, mas não tinha maiores contatos, e com o tempo, né, surgiu aí esse momento do início de um namoro, né? E foi realmente a primeira e única namorada nossa. Isso hoje em dia é muito, muito raro. Agora é um reencontro, né? Um Sim. reencontro de almas do passado, né? E sempre eu acompanho o senhor na rede social e Dona Célia sempre lhe acompanhando também em todas essas atividades, né? Ela participa também, né? Que bom, senhor César, né? O senhor conhece aquele ditado? Os dois altares que a vida tem, a fé e o amor, né? A fé e o amor. Meu amigo, aí, seu César, ainda nas tardes do Moço Espírita, né? Em outubro de 66, em Araçatuba, nas dependências do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o senhor vai desenvolver, né, o trecho definição de Emmanuel da obra O Consolador, né, sobre aquele triângulo de forças espirituais, né? Ciência, filosofia e religião, né? Me fale sobre isso. Olha, desde a nossa adolescência, né, bem antes, né, dessa tarde do Moço Espírita, de outubro de 1966, nós já tínhamos muito interesse pelas obras de autoria do Espírito Emmanuel. A gente lia muito A Caminho da Luz, depois esse livro Consolador, na sequência os romances históricos. E é interessante que tanto A Caminho da Luz, que nos fornecia uma visão assim geral, né, sobre a trajetória evolutiva de nosso planeta, como essa obra O Consolador, em que ele registra, né, as perguntas que foram formuladas a Emmanuel no começo dos anos, passagem dos anos 1930 para 1940, lá em Pedro Leopoldo. E são perguntas que envolvem várias áreas do conhecimento. E nós julgamos assim de muita importância desde aquela época. E nesse dia, né, na palestra lá em outubro de 1966, nós estávamos desenvolvendo esse trecho, né, que fala sobre o tríplice aspecto, e que onde ele diz, vou até ler aqui o trecho: a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, a partir dessa resposta de Emmanuel, é que nós desenvolvemos a palestra naquela época. Bom, seu César, aí aquele momento que a pergunta permite, né, o assunto sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Seu César, me surpreende muito, né? Eu não falo de neófitos implumes, né? Eu vejo, às vezes, companheiros valorosos, né? Que têm já tempo, uma trajetória e até serviços realizados, né? Com aquela inaceitação com relação ao aspecto religioso, né? Tudo bem, pode ter relação até com o passado reencarnatório. Mas, seu César, outro dia eu vi até uma enquete. A enquete falava sobre os chavões no espiritismo. Aí colocava como o tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia e religião, como um chavão. Seu César Perry, qual será essa dificuldade, seu César? Olha, eu imagino aí que sejam idiosincrasias, né, pessoais, e que provavelmente refletem questões ancestrais ligadas aí a experiências passadas que vêm à tona nessas
nesses posicionamentos estranhos, né, que eu diria dessa forma. Se nós olharmos a obra de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a terceira parte trata das leis morais. Leis morais de quem? De Jesus. A quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, onde Kardec, com a orientação espiritual, trabalha a visão da justiça divina fundamentada em quem? Nos ensinos de Jesus, ampliados aí com a ótica espiritual. Depois nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 1, o comentário sobre a aliança da ciência com a religião. E isso é muito importante. A Revista Espírita, que Allan Kardec fundou em 1858, e está, então, completando agora 165 anos de existência, traz uma mensagem do Espírito São Luís, que Allan Kardec publica na edição de janeiro do ano de 1868, dizendo, enaltecendo essa conotação ciência e religião que estava presente no livro em lançamento, que era a Gênese. E no livro A Gênese, Kardec trata, de acordo com o contexto da época, essa relação, inclusive de uma forma muito bela, em vários itens, né? Então, nós encontramos isso de uma forma clara na obra de Kardec. Mas no finalzinho da existência dele, no seu último discurso público, que foi em finados de 1869, então novembro, né, de 1869, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele aborda a questão e ele publica na Revista Espírita do mês seguinte, dezembro de 1868. A questão: o Espiritismo é uma religião? Ele responde: ora sim, senhores, é uma religião, mas é uma religião diferente. É esse o detalhe que a gente tem que prestar atenção. Kardec define que é uma religião diferente, não assentadas em dogmas, em rituais e sacerdotes. E ele deixa claro também que é através dessa essência moral é que nós estabeleceríamos um laço moral e espiritual. Então, ele trata a religião como um laço moral e espiritual. Essa posição de Kardec, nós é muito lúcida, muito clara, porém, nós notamos que, na prática, na seara espírita, muitas pessoas divulgando, né, e vivendo como uma religião tradicional, como uma religião fundamentada em chefes, quer seja médium, quer seja expositor, quer seja dirigente, né? Então, vejam, isso daí é um engano de espíritas que não compreenderam o texto básico de Kardec. Então, nós temos que separar o que escreveu Kardec, o que ele propôs, e aquilo que alguns espíritas fazem. Então, isso que alguns espíritas fazem é que gera reações desse tipo. Então, vai de um extremo para outro, não é? E Emmanuel, ele trata de uma forma muito clara isso, tanto no Consolador, como também em outras obras, não é? Então, é importante que a gente leve em consideração esse conjunto, né? E, para completar a resposta, eu gostaria de dizer que o principal e grande filósofo espírita brasileiro, José Herculano Pires, escreveu vários livros que são editados pela Paideia de São Paulo, e nesses livros ele analisa exatamente esses três aspectos do espiritismo e não desvaloriza essa vertente de religiosidade do espiritismo. Então, é isso que a gente gostaria de deixar claro. Seu César, o senhor foi perfeito. O senhor não tem nem o que contra-argumentar, mas então o pessoal precisa mais estudar Kardec, né? Estudar Kardec. Só uma coisa, se eu me permita, a dona Heloísa Pires, o pessoal que fica muito a filosofia e o religiosismo, seu César, né?
a Heloísa vem trazer que Herculano o tempo inteiro, não é, tinha um respeito nos evangelhos no lar por Sim. Bezerra de Menezes. E até quando ele mudou de cidade com Dona Virgínia, foi a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, do mundo espiritual. E o pessoal quer colocar aí, colidindo Herculano com Bezerra, vai sempre a história, aos cientificistas e os religiosos, isso não para nunca, né? Seu César, ainda só uma coisa que eu queria saber sua opinião, o senhor falando sobre o tríplice aspecto, não é? O espiritismo no Brasil, todo esse trabalho que o senhor participou, o senhor é um dos construtores, botou seu tijolinho, né, nesse grande edifício. Seu César, o movimento espírita no Brasil, ele corre o risco de desaparecer em 50, 100 anos, não é? O Consolador prometido, transplantado aqui para o Brasil, corremos esse risco, seu César? Olha, eu não sou simpatizante dessas ideias proféticas, dessa visão de futuro com base em alguns dados que nós dispomos. Então, se nós olharmos a marcha da história do nosso mundo, nós vamos ver as diversas guinadas que são dadas e que fogem, às vezes, né, daquela expectativa que todos nós nutríamos. E com relação, então, a essas observações, né, dizendo em prazo para terminar ou comprometer o espiritismo, eu acho que é opinião absolutamente pessoal de quem propaga isso, sem nenhum fundamento, porque não é o que os espíritos falam. Então, a gente tem que entender o seguinte: existe uma diferença de tempo entre a espiritualidade, a vida espiritual, entre nós encarnados. Então, nós não podemos precisar datas. Mesmo os espíritos sérios, eles não dão datas, eles não precisam datas, porque há essa diferença. E nessa diferença, tudo fica muito sujeito também ao livre-arbítrio, né, do conjunto das pessoas. Então, nós temos notado, sem dúvida nenhuma, que o espiritismo tem o papel intramuros, né, dentro do movimento espírita, que é fundamental, mas a mensagem espírita que brota no seio da população de nosso país, através da mídia, desde a primeira entrevista de Chico Xavier, antiga TV Tupi de São Paulo, em 1968, e depois os dois magníficos Pinga Fogo, de 1971, também pela TV Tupi de São Paulo, deram uma abertura muito grande para a difusão do pensamento espírita. E isso prossegue. Então, se nós prestarmos atenção, é a coisa mais comum em bate-papos, até pela própria mídia, de que artistas, pessoas entrevistadas, usam expressões na próxima vida, ou seja, está se referindo à reencarnação, e outros, vários outros, falando, né, dessa expectativa de mundo espiritual. Não são espíritas, mas o que está acontecendo? O pensamento espírita está se espraiando. Então, é outro papel que o espiritismo cumpre, é de infundir no seio da população essa mensagem. Então, eu tenho um dado concreto. Por ocasião dos preparativos do centenário de Chico Xavier, nós estávamos como diretor da FEB, o Nestor era o presidente da FEB, e fizemos algumas reuniões relacionadas com os preparativos para o lançamento do filme Nosso Lar, né, que foi lançado no segundo semestre do ano 2010. Mas nos preparativos, nós estivemos, inclusive, em São Paulo, em contato com a Fox, né, que faria uma distribuição, uma divulgação, e aí nós escutamos um detalhe muito importante da área de marketing desse pessoal ligado à Fox em São Paulo. E eles diziam o seguinte, que eles tinham interesse, sim, porque, entre aspas, o produto espiritual vende. É a linguajar do publicitário, né? Vende. Então, se as novelas às vezes focalizam um aspecto espiritual, não quer dizer que eles estão por ideal, não. É que o público aceita e tem interesse.
Então, isso está se disseminando. Então, nós podemos dizer com a maior tranquilidade que o Espiritismo tem cumprido esse papel, né, que está sendo ampliado pelas várias formas, né, de comunicação midiática de nossos dias. E no movimento espírita, é lógico que a gente encontra umas dificuldades, uns impasses, que às vezes poderiam estar até melhor do que a gente imagina, mas nós não podemos ficar fazendo essas informações ou essas predições. Está aí a voz da experiência de César Pérez de Carvalho. Pessoal, pelo amor de Deus, porque essas coisas viralizam, né, seu César? E tem gente aí preocupadíssimo que o espiritismo vai acabar, o movimento espírita no Brasil, pelo amor de Deus, né? São as asneiras que a gente ouve aí, consequentes. Mas, seu César, vamos voltar. O senhor falou sobre a tarde do Moço Espírita, seu trabalho que o senhor desenvolveu do Triângulo de Forças Espirituais, mas acontecia naquela época também reunião na casa dos jovens já. Havia um coral Noel Rosa, treinado pela tia Luísa, né, a maestrina, e também por uma pianista, Margarete Donegar. Não é? Mas, seu César, eu soube que tinha até dança na casa do jovem, né? Que juventude é essa, espírita é essa, seu César? Até dança tinha também. Realmente havia dança, mas é aquela dança clássica, vamos assim dizer, né? Que hoje a gente não vê mais essa dança clássica no seio da juventude. César Né? Pérez dançava. Não, não, nunca fui muito afeito a isso, mas eu estava presente, né? E era um momento que tinha um lanche, quer dizer, um momento alegre. Eu digo a você que todo esse conjunto, a Tarde do Moço Espírita e essas reuniões, aproximaram muito os jovens, né? Aumentaram aqueles instantes de confraternização, de conhecimento, e foi muito positivo. E nós, até hoje, temos jovens egressos daquela época que estão atuando no movimento espírita, né? Um exemplo é o Ismael Gobi, né? Que tem o boletim de notícias do Espiritismo diário. Ele era de Araçatuba e participou de tudo isso também. E o coral Noel Rosa, por que o nome Noel Rosa no coral? Então, havia um interesse por música naquela época. E aí nós recebemos uma informação que uma maestrina de São Paulo, que era ligada à FESP, a tia Luísa, né? Luísa Branco. E aí fizemos um contato com ela foi a Araçatuba, conheceu os jovens, e ela se dispôs a orientar a formação de um coral. Então, ela ia uma vez por mês, no final de semana, a Araçatuba, preparar esse coral. E ela era muito ativa, muito simpática, muito alegre, né? E Noel Rosa é porque, naquela época, o espírito Noel Rosa vinha se manifestando, né, em reuniões, principalmente da FESP em São Paulo. E ela estava ligada a esses grupos. Então, ela sugeriu, né, e o pessoal concordou que desse o nome de Noel Rosa. Essa foi a origem. E a Margarete Donegar era uma jovem da cidade, né, que estudava piano, e ela se dispôs também a ajudar. Então, foi outro fato, né, bastante marcante, né, no desenrolar das atividades do Jovem Espírita de Araçatuba, foi a apresentação do coral em eventos espíritas. Lembrando aqui, o senhor conhece a obra Nas Fronteiras da Loucura, não é? De Manuel Filomeno de Miranda, Sim. que o Noel Rosa, segundo a descrição do Manuel Filomeno de Miranda, participa no mundo espiritual das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, né? Até no período de carnaval, o Divaldo psicografou, não é, seu César? Sim, eles tiveram um papel, né, significativo, né, no contexto cultural do país, e ele foi um desses exemplos. Bom, eu queria até fazer uma pergunta breve ao senhor, seu César. O senhor era um jovem espírita, não é? Namorava na época, era a década de 60. A década de 60 tem algumas pessoas que lamentam não ter vivido, né? Tem outras que dizem que, graças a Deus, que eu não vivi aquela época, né? Mas, seu César, só uma pergunta breve, né?
Paul McCartney, John Lennon, não é? Os Beatles, na época, eram a coqueluche no mundo, né? O César Perry admirava as belas músicas dos Beatles na época. Sim, a música. É porque era muito difundida, né? Então eu tinha interesse. Mas, obviamente, não era a única, né, predileção. Eu adorava muito os músicos norte-americanos ligados ao jazz, né? Duke Ellington, Armstrong e outros, né? Ella Fitzgerald, e são pessoas que eu tinha grande admiração, sem falar em cantoras italianas, né? Como Connie Francis, que eu também gostava muito. Olha, Edith Piaf, da França, né? Edith Piaf, pelo amor de Deus, né? É. Pelo amor de Deus. Mas, seu César Perry, vamos adiante, né? Olha aí, seu César Perry admirava os Beatles, que coisa boa saber disso, né? Seu César, vamos lá, o senhor é conselheiro da União Municipal Espírita, tá? E propôs a realização da primeira Semana Espírita de Araçatuba, tá? Então, que a União Municipal Espírita de Araçatuba realizasse, né? Então, houve essa realização, só atuava junto também com Armando Pagano. Pagano, né? Então, houve muitos eventos. Eu queria que o senhor falasse aí desse momento, né? O senhor como conselheiro, essa primeira semana da Espírita de Araçatuba, seu trabalho junto com o Armando. Então, nós estávamos, então, naquela época, como secretário da União Municipal Espírita de Araçatuba, e propusemos, né, a realização dessa primeira Semana Espírita de Araçatuba, que foi em outubro do ano de 1967. Lembrando, eu estava com 19 anos de idade naquela época. E fizemos a proposta, sugerimos a programação, que foi aceita e foi executada. E foi realizada no começo do mês de outubro por duas razões. Lembrando do aniversário de Allan Kardec, e também, dia 9 de outubro, completava 20 anos da desencarnação de Benedita Fernandes. Por incrível que pareça, até essa época, nunca tinha ocorrido em Araçatuba um evento, né, em homenagem a Benedita Fernandes. Foi o primeiro. Então, aquilo foi muito marcante, foi muito significativo. E foi a partir daquela mensagem, né, que o Chico psicografou, assinada pelo espírito Hilário Silva, no ano de 1963, intitulada Num Domingo de Calor, que foi publicada no Anuário Espírita de 1964. É que nós ficamos assim, muito motivados, né, a começar a prestar atenção e levantar dados, né, para elaborar uma biografia sobre Benedita Fernandes. Então, nós começamos, essa semana foi marcante, depois nós continuamos fazendo entrevistas com pessoas que tinham conhecido Benedita Fernandes, alguns que tinham trabalhado com ela, e começamos, a partir dali, elaborar a primeira biografia de Benedita Fernandes, que foi divulgada em seguida em folhetos, né, biografia sintética, mas no ano de 1982, nós lançamos a primeira edição do livro, que chamava Dama da Caridade. Houve muito interesse, ele foi reeditado, interesse por várias partes do Brasil, e ele tem sido reeditado. Atualmente, nós ampliamos, atualizamos muitas informações. Ele se chama Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, e é editado pela editora Cocriação de Araçatuba. Seu César, essa primeira Semana Espírita de Araçatuba, a divulgação desse folheto em comemoração aos 20 anos de desencarnação de Benedita, foi, na verdade, a primeira homenagem a esse vulto, não é? Primeira homenagem pública, não é? Primeira. E daí vieram folhetos, outros folhetos sobre outros vultos, né? E a partir daí, nós sempre muito ligados à União Municipal Espírita de Araçatuba, continuamos, né, incentivando a realização de semanas espíritas,
e também a impressão mensal de folhetos, né? E visitas aos centros, quer dizer, nós nos envolvemos com o trabalho de união ali na cidade de Araçatuba. Seu César, tem muita gente nova chegando, né? Eu fiz uma entrevista com o senhor há mais de um ano, uma entrevista grande sobre Benedita, mas, seu César, o senhor mencionou aí, não é? O folheto e a mensagem Domingo de Calor, né? Mesmo de forma resumida, o senhor podia trazer essa mensagem que é de uma beleza tão grande, o que foi o Domingo de Calor, essa passagem de Benedita? Sim, eu vou lembrar sim o contexto geral. Então, o Chico a psicografou em Uberaba, né? No mês de julho do ano de 1963, assinando o Espírito de Hilário Silva. E o texto se refere a uma reunião que teria havido em Araçatuba, e aí ele cita, distante em Araçatuba, na longínqua noroeste, né? Ele entra em detalhes, que estavam reunidas várias senhoras da cidade envolvidas com a caridade. Então, ele usa a expressão damas da caridade. E que Benedita Fernandes era uma das convidadas e que ela participava daquela reunião, mas as companheiras notaram que ela estava usando um casaco e que estava muito quente, né, um domingo à tarde, e que algumas pessoas sugeriram para ela ficar à vontade de tirar o casaco e ela não tirou. Aí, depois de muita insistência, ela tirou e que ela estaria escondendo o vestido de chitão com alguns remendos. Então, aí dessa mensagem, nós gostaríamos de esclarecer o seguinte: ela realmente usava vestido de chitão, daqueles compridos, né, quase que até o pé. Era a característica dela. E ela era muito pobre, então ela era uma idealista, uma dinâmica, né, ceareira, lá na área assistencial que ela fundou no Araçatuba, mas ela não tinha recursos, então realmente isso tudo é factível, né, de ter remendos e aproveitamento do vestido. E o outro é a expressão que foi usada, damas da caridade. Essa expressão é que nos inspirou que no livro nós designássemos Benedita a dama da caridade. Bom, é tão linda essa passagem e a vida de Benedita, né? Agora eu queria aqui um agradecimento, fazer um agradecimento a César Pérez de Carvalho, né? César Pérez, você tem consciência que se não fosse você, o movimento espírita pouco conheceria sobre Benedita Fernandes? Você tem essa consciência? Sem dúvida, hoje nós reconhecemos isso, porque nós começamos em 1967, com aquela primeira homenagem, prosseguimos em Araçatuba, organizamos, inclusive, um mural que nós doamos ao Museu da cidade de Araçatuba sobre Benedita Fernandes, porque ela foi pioneira da assistência social espírita na cidade de Araçatuba e na região. Então, ela é um vulto histórico, né, ali na cidade. E, depois disso, com o livro, a mensagem sobre Benedita circulou pelo Brasil inteiro. E, na medida que nós também fizemos muitas palestras sobre ela, em nossas viagens, nós fomos encontrando, né, instituições que homenageavam Benedita. Ali na região de Araçatuba já existia departamentos, né, de assistência social, de grupos de costura, com o nome de Benedita Fernandes. Em São João da Boa Vista, em São Paulo, capital, tinha também homenagem já em departamentos a Benedita Fernandes. E aí nós fomos encontrando instituições no interior do atual Mato Grosso do Sul, né, um pouco acima de Campo Grande, o nome de Benedito Fernandes, até em Belém do Pará foi fundado um centro, e esse centro, quando nós estivemos lá, eles foram claros, né, que fundaram em função do livro, e várias outras partes do Brasil. Hoje ela é um vulto já mais conhecido pelo Brasil afora, o trabalho dela é reconhecido, e mesmo espiritualmente, nossas viagens, nós temos detectado a presença dela em vários ambientes, além de Araçatuba. Em função de tudo isso, veja, agora em São Paulo,
no mês de junho até o início de agosto, houve uma exposição no Correio Central da capital paulista, que é um correio histórico, cujo prédio completou 100 anos, né, de funcionamento preservado. Ali foi montada uma exposição sobre cura e espiritualidade, com a participação de várias pessoas, inclusive do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, aquele médico, né, voltado às questões espirituais, mas uma seção grande da exposição era sobre Benedita Fernandes, relacionando, né, a questão dos transtornos mentais e espiritismo, e com desenhos, né, com pinturas, quadros de várias pessoas, depoimentos. Então foi muito significativo. E o Cirlei Nogueira, lá de Araçatuba, entre outras atividades, né, ele preparou um filme, né, sobre Benedita Fernandes, o legado, né, de superação, que já houve, inclusive, uma pré-estreia em Araçatuba, porque foi também patrocinado, apoiado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Araçatuba. E agora ele está preparando, verificando uma forma de disseminar esse filme em salas, de algumas salas de cinema, e também nas instituições espíritas que se interessarem. Então, é um trabalho que vem à tona ainda de uma forma mais ampla. Então, tudo isso mostra, né, que hoje o movimento espírita e de várias partes do país já conhece Benedita Fernandes. Então, Deus abençoe a Dama da Caridade, Benedita Fernandes, né? Que espírito maravilhoso, né? Seu César, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Cirlei Nogueira, sempre em contato com ele. Olha, ele é um fiel divulgador do César Perry, viu? Eu recebo tudo de Cirlei, né? Onde César Perry está falando, está autografando, a gente recebe. Cirlei, brigadão e parabéns pelo trabalho. E mais esse que seu César Perry falou aqui para a gente, viu? Sempre em frente, luz acima, né? Seu César, vamos lá, né? Encerrando nos Passos Espíritas, esse nicho seu na trajetória no movimento, o senhor vai encerrar nos Passos Espíritas, né? Com Emmanuel, né? A gente sabe hoje que muitos dizem que a obra de André Luiz são romancezinhos, né? Sem importância. Mas também colocam na cota do espírito Emmanuel, esse espírito de sabedoria, né? Colocam a responsabilidade de um certo religiosismo, não é? Do movimento espírita brasileiro, né? Isso é graças a Emmanuel e a Chico Xavier, tá? Mas o senhor textualmente afirma que desde o início da sua trajetória, tá? Nos seus estudos, palestras, vamos encontrar sempre Emmanuel presente no repertório do César Perry, não é? O que significa Emmanuel, o espírito Emmanuel na sua trajetória até aqui, seu César? Bruno, nós até chamamos atenção, né, nessa relação no livro que nós editamos pela Casa Editora Clarim, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, que foi lançado no ano de 2020. Nós sempre tivemos um interesse, assim, uma afinidade muito grande pela obra mediúnica de Chico Xavier, assinada pelo Espírito Emmanuel. E em vários instantes, nós tivemos também a oportunidade de ter assim alguns insights, vamos assim dizer, né, algumas inspirações relacionadas com isso e de participar ativamente na divulgação das obras dele, notadamente quando houve, né, a comemoração dos 70 anos de Paulo Estevam. Então nós estamos nos referindo ao ano de 2012, né, que nós estávamos na presidência da FEB e também prosseguimos, né? Hoje, nesses últimos anos, nós temos desenvolvido cursos virtuais em São Paulo, pelo CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo,
onde nós já fizemos um sobre Paulo Estevão, já fizemos também sobre o Evangelho, não é? E nós temos desenvolvido sobre Paulo Estevão, inclusive no ano passado, quando se completou 80 anos do lançamento da obra, pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, que faz, inclusive, um trabalho de web TV com a Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, com a Rede Amigo Espírita, né? Então, nós temos sempre divulgado esse material, porque nós sentimos, né, uma gratidão muito grande por encontrarmos essa afinidade com o pensamento de Emmanuel. O que você faz referência, eu só diria que é interessante, né, que grandes vultos do espiritismo, eu citei há pouco o filósofo Herculano Pires, Dr. Hernani Guimarães Andrade, muito voltado à relação com a pesquisa, com o aspecto científico do espiritismo. Também nós nutrimos muita amizade com ele na época, como Hermínio Miranda e outros, todos eles, né, são fãs de Emmanuel. Então, são coisas que a gente tem que pensar de vez em quando. Seu César, então, encerramos dos Passos Espíritas essa parte das memórias de seu César, mas vamos dar prosseguimento, vem muito mais ainda. Mas, seu César Perry, eu deixei para o final, eu queria lhe fazer uma pergunta derradeira, né? Eu tenho a impressão que não houve um programa nosso de memórias e reflexões em que o senhor não citasse a figura de um grande amigo seu, não é? O querido médium baiano Divaldo Pereira Franco. Seu César, o Divaldo, daqui a 2 meses, já completará 96 anos de existência na Terra. Né? Eu estava dizendo que César Perry é um exemplo, né, pela divulgação, um périplo em várias cidades. Né? Seu César, o que dizer de um homem que aos 96 anos continua trabalhando diuturnamente, levando a mensagem espírita, não é? Bom, sem entrar no mérito, claro, mas a gente não vai entrar no mérito da fala, o Divaldo pronunciou-se sobre algo e alguns não gostaram, né? Tudo bem, o direito de cada qual, né? Eu posso até não concordar com algo que o seu César Perry diga, né? São direito, né, seu César? Só tem que a reação à fala do Divaldo foi desproporcional, né? E chegou às raias realmente do desrespeito, né? Então, colocando o Divaldo como se ele não representasse, né, o espiritismo. Eu digo, meu Deus, a gente está falando no Paulo de Tarso. O Divaldo é um Paulo de Tarso moderno, levou a doutrina para a Sorbonne e na ONU, né? Embora é um ser humano, né? Seu César, um homem com 96 anos de vida, sobre qualquer coisa, merece respeito, né? E o cuidado quando a gente for falar qualquer coisa dele, né? Sem dúvida, Bruno. Nós conhecemos Divaldo Pereira Franco no ano de 1962. Então, já faz muito tempo. E estivemos visitando pela primeira vez o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho, lá em Salvador, no ano de 1972. Quer dizer, 10 anos depois de nós termos o conhecido pessoalmente. E fomos já várias vezes, até chegamos a nos hospedar naquelas dependências. E, além de tudo isso, nós acompanhamos, né, a jornada de Divaldo, inicialmente em Araçatuba e região, e depois, em função da nossa trajetória no movimento espírita, em várias partes do país e até no exterior. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho que ele realiza, né, desde 1947, e ele agora prestes a completar 96 anos de idade, deve merecer pelo menos o nosso respeito. Eu não vou entrar em detalhes e nem em consideração sobre polêmicas do que ele falou ou deixou de falar, mas independente de tudo isso, eu acho que é o respeito que deve existir.
Aliás, não é só com o Divaldo, né? A gente encontra vários casos aí de cartas abertas, né? De manifestações de maledicência, de infâmia contra espíritas e partindo de espíritas. Então, isso tudo deve chamar a atenção para nós, e é chegado o instante da gente analisar e refletir melhor, né? Qual seria o nosso papel adequado aqui no meio espírita e na relação do meio espírita com a sociedade, onde nós vivemos dentro desse contexto. Agora, independente de tudo isso, por outro lado, conhecemos pessoalmente Chico Xavier, o visitamos durante 20 anos, e sabíamos e víamos pessoas fanáticas, né, seguindo ou querendo envolver o Chico. A mesma coisa acontece com o Divaldo. Então, nós não vamos nem de um lado e nem de outro do extremo. A gente tem que aprender a respeitar a pessoa pelo trabalho e pelo bem que faz. É essa visão que a gente gostaria de deixar sobre o Divaldo. Perfeito, César Perry. A gente fala muito na tribuna em amor, amor, amor. A base do amor é o respeito. Onde não tem respeito, não falem de amor. Não há amor. Seu César, gratidão, mais uma vez uma maravilha, e eu quero agradecer sempre o seu César Perry, não se furta das perguntas, sempre traz um ensinamento. Meu amigo, gratidão, viu? Obrigado, Bruno. Bom, obrigado. Eu vou pedir nesse final, como sempre a gente faz, o senhor faz a prece final. Então, nós vamos convidar a todos, né, os internautas, para mantermos a nossa sintonia com a espiritualidade nesse instante, para que encontremos um refrigério em termos de inspiração, apoio espiritual, para o refazimento das nossas energias e a pacificação também de nossos íntimos. Que a mensagem de Jesus de bom ânimo, de alívio, de esperança e de paz possa perdurar entre todos nós. E que assim seja. Bem, pessoal, então, até a segunda semana de abril, segundo sábado, com memórias e reflexões, sempre na companhia agradabilíssima de seu César Perry. Esse programa, como eu sempre faço, dedico à minha mamãe Eva, que se encontra no plano espiritual. Minha mãe, te amo muito. Seu César Perry, até abril, mês de Allan Kardec, viu? Até lá. Até lá.